Imagine por um momento que dentro de si habita uma inteligência infinita. Uma centelha divina que não se limita a observar o mundo, mas que o transforma. E se essa força não estivesse fora de si, em templos distantes ou no cimo de montanhas, mas aqui mesmo, no seu respirar, nas suas decisões, na sua fé? Este texto não é apenas um convite à reflexão. É um chamado profundo para despertar, para recordar que você é o canal através do qual o invisível se torna visível. O eterno se transforma em ação e o divino se expressa em cada palavra, cada gesto, cada passo que dá. Inspirado pelos princípios eternos de Napoleon Hill, este percurso conduzirá você a uma compreensão transformadora do verdadeiro poder que reside dentro de si. Não se trata de religião, trata-se de consciência. Trata-se de alinhar a sua mente, o seu coração e as suas ações com a fonte infinita da criação. Prepare-se para ver a sua vida com novos olhos. Porque, quando age como se Deus estivesse dentro de si, todo o universo começa a responder. Vivemos numa era em que milhões de homens caminham todos os dias como se fossem entidades independentes, separadas de qualquer fonte superior de poder, confinadas aos limites do seu intelecto, das suas emoções flutuantes e dos seus recursos materiais. Esta percepção não é apenas errada. É uma rendição silenciosa do mais alto privilégio já concedido ao ser humano. Agir como um canal consciente de uma inteligência infinita que habita dentro de si. Esta geração, seja por ignorância ou por educação falhada, sofre as consequências de forma prática. Homens que poderiam transformar indústrias, elevar nações ou restaurar a ordem nos próprios lares veem-se reduzidos à paralisia, à dúvida e à dependência da vontade alheia. Este livro não foi escrito para aqueles que buscam conforto emocional ou afirmações passageiras para elevar o espírito por algumas horas. Este livro dirige-se ao leitor que compreendeu, ainda que de forma rudimentar, que a verdadeira mudança na vida não provém do mundo exterior, mas do grau de alinhamento interno como a fonte de sabedoria e a ação que transcende os limites do ego pessoal. Quem lê estas páginas deve estar disposto a submeter-se a um rigoroso processo de reeducação mental, a disciplinar os seus pensamentos, a reorganizar a sua forma de agir. Acima de tudo, a renunciar irrevogavelmente à ilusão de que é um ser isolado, destinado a sobreviver à custa de uma vontade humana desconectada. A tese central desta obra é precisa, lógica e totalmente verificável por qualquer pessoa que a aplique. Quando um homem age é como se Deus vivesse dentro dele. Não apenas reorganiza a sua estrutura interna, mas também põe em movimento uma série de efeitos práticos no seu ambiente, efeitos que outros poderão atribuir ao acaso, à sorte ou ao talento inato, quando, na realidade, são consequências naturais de uma causa superior, o alinhamento consciente com a inteligência infinita. Isto não é um conceito místico, é uma doutrina prática. Não se baseia em sentimentos, mas em decisões. Não se ensina através de parábolas, mas através de princípios. E não se ativa por orações passivas, mas por pensamento dirigido, palavra organizada e a ação congruente. Cada capítulo deste livro foi concebido para conduzir o leitor da ideia abstrata de poder interior à execução concreta de atos que expressam esse poder. Não se trata de acumular informação, mas de provocar uma transformação estrutural na forma como pensa, decide e age. No final desta leitura, não será apenas alguém que conhece uma doutrina. Será um homem que vive, age e produz resultados como canal direto do divino. Mas, para que isso aconteça, deve primeiro assentar esta verdade fundamental. O poder que é negado não pode ser ativado. E cada vez que duvida que esse poder habita dentro de si, desativa-o com o seu próprio pensamento, não por punição, mas por lei. Abriu este livro porque, em algum nível, já está pronto para deixar de negar e começar a agir. Não pelo ego, mas pela fonte. Não pelo esforço bruto, mas pela autoridade interior. E agora que aqui está, não olhe para trás. O que está prestes a aprender não é uma ideologia, nem uma promessa, nem uma doutrina espiritual abstrata. É uma forma de engenharia mental para ligar o pensamento humano à fonte de toda a verdadeira ação. A tarefa mais importante da sua vida começa agora: aprender a agir como se Deus estivesse dentro de si. O homem que obedece ao poder interior, baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill. Reparamos que mais de 80% dos visitantes do nosso canal não estão inscritos. Pode apoiar este projeto clicando no botão de subscrever e gostando do vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar a criar conteúdo mais e melhor para si. Está pronto para transformar a sua vida? Capítulo 1. O homem como extensão consciente de uma inteligência superior. O ponto de partida de toda verdadeira transformação não é a acumulação de dados,
nem a leitura superficial de citações motivacionais, nem sequer a realização emocional de que se é digno. O verdadeiro início reside na aceitação racional, plena e intransigente de que o ser humano não é uma entidade isolada no universo, mas uma extensão consciente de uma inteligência superior. Uma inteligência que lhe foi concedida não para ser admirada passivamente, mas para ser executada ativamente no plano físico. Esta premissa não admite debate para quem deseja resultados. Deve ser aceita como uma verdade operativa ou rejeitada com as previsíveis consequências de agir sem fonte nem orientação superior. Desde o momento em que o homem se torna consciente de si próprio, enfrenta uma escolha: agir como uma criatura limitada ou como um canal de uma mente ilimitada. Essa escolha é constante, diária, e manifesta-se em cada pensamento que mantém, em cada palavra que pronuncia e em cada ação que realiza. Não existe neutralidade aqui. O homem vive ou alinhado com a sua fonte superior ou desligado dela, e a diferença entre estes dois estados revela-se através de resultados tangíveis. O primeiro avança com poder sereno, enquanto o segundo rasteja em dúvidas, contradições e falhanços repetidos. Esta inteligência superior não é uma entidade distante e inacessível, sujeita aos caprichos de rituais esotéricos. É uma força precisa, organizada, perfeitamente estruturada, que opera segundo leis tão rigorosas quanto as da física. O erro do homem moderno tem sido atribuir características emocionais humanas ao divino, volúveis, imprevisíveis, parciais. Mas aqueles que estudaram a vida de grandes realizadores sabem, sem exceção, de Lincoln a Edison, de Carnegie a Ford, que todos manifestaram uma certeza prática de que estavam alinhados com uma fonte que lhes dava não palavras etéreas, mas planos concretos, decisões claras e soluções práticas para os seus maiores desafios. Um homem desconectado desta fonte superior torna-se escravo das suas próprias reações emocionais. A sua mente não é uma bússola, é uma vela. Muda de direção com os ventos das circunstâncias. As suas decisões nascem da urgência, não do princípio. A sua vontade está fragmentada. A sua atenção dispersa. Nesse estado, pouco importa o quanto se esforce, quantos livros leia ou quantas técnicas aprenda, sem conexão com o divino, a sua ação é desprovida de poder. A vontade humana, sozinha, por mais forte que seja, não pode igualar a ação coordenada de uma mente alinhada com uma inteligência que conhece o passado, o presente e as implicações futuras de cada decisão. Por outro lado, o homem que aceita racionalmente que é uma extensão consciente do divino começa a operar a partir de uma base totalmente diferente. Ele deixa de olhar para o mundo para determinar o seu valor. Deixa de esperar condições perfeitas para agir. Deixa de procurar validação externa para se mover. O seu centro deixa de estar fora, está dentro. E esse centro não é um sentimento fugaz, mas uma convicção sólida, reforçada pela prática diária de viver em alinhamento com essa fonte superior. Nesse estado, a mente do homem não pede permissão, executa. O seu corpo não espera motivação, responde. As suas palavras não vacilam, tornam-se lei para o seu ambiente. Fica claro, este alinhamento não é automático nem permanente. Desejá-lo não basta. Não é ativado por uma emoção passageira. Exige prática deliberada e disciplinada. A mente deve ser treinada para regentar ruídos e manter o foco. O pensamento deve ser guardado como um sentinela vigia os portões de um templo. O corpo deve ser conduzido não pelo impulso, mas pela instrução que flui de uma consciência superior. Esta prática não é confortável, mas é exata. Não promete alívio instantâneo, mas garante poder sustentado. Não procura evitar esforço, mas transforma esse esforço num veículo de realização, não numa luta vazia. Portanto, o leitor deve preparar-se para uma mudança estrutural. Não se trata de adotar uma nova crença, mas de estabelecer uma nova identidade. Essa identidade não é um conceito, é uma operação contínua. O homem que age como canal do divino não vive pela emoção, mas pelo propósito. Não decide com base no medo, mas na direção. Não se define pelas circunstâncias, mas pelo alinhamento interior. Esta é a base sobre a qual tudo o que se segue será construído. Sem ela, todo o resto é ruído. Com ela, todo o resto torna-se recurso. Este é o primeiro dever do leitor: assentar, sem romantismo e sem evasão, que viveu fragmentado, desalinhado e reduzido a um modo de operar desconectado do poder que habita dentro de si. E, a partir dessa assentação, comprometer-se a restaurar a conexão, não como prática ocasional, mas como modo de vida. A tarefa é exigente, mas o resultado é inquestionável. O homem deixa de ser variável e torna-se causa.
Deixa de reagir e começa a criar. Deixa de depender e começa a liderar. Deixa de procurar e começa a manifestar. Porque ele já não age por si próprio. Age como extensão consciente de uma inteligência infinita. E isso, como veremos nos capítulos seguintes, transforma não só o seu destino, mas todo o ambiente em que se move. Capítulo 2. O princípio da unidade entre mente, vontade e ação. A maioria dos homens falha não por falta de talento, nem por escassez de recursos ou ausência de oportunidades, mas devido a uma dissociação constante entre o que pensam, o que desejam e o que executam. Esta fratura interior, invisível aos olhos, mas devastadora nos seus efeitos, produz uma vida marcada por contradições, regressões, decisões abortadas e resultados inconsistentes. O homem pensa numa direção, deseja noutra e age conforme as condições externas. Esta incoerência não é apenas uma falha pessoal. É uma violação estrutural da ordem que governa a eficácia humana. Toda manifestação verdadeira de poder, seja no plano físico, mental ou espiritual, surge da unidade. Um comboio avança porque todos os seus vagões estão alinhados e conduzidos por uma única fonte de energia. Um exército conquista porque sua estratégia, execução e convicção marcham como um só. Da mesma forma, o ser humano só pode operar com eficácia sustentada quando o seu pensamento se alinha com a sua vontade, e ambas as forças convergem numa ação congruente, decisiva e persistente. Na ausência dessa unidade, o que ocorre é desperdício. Desperdício de energia mental, de tempo precioso, de recursos físicos e, acima de tudo, de potencial espiritual. A mente humana possui a capacidade de conceber com extraordinária amplitude. Pode imaginar ideias, projetos, cenários, modelos e soluções que ainda não existem no mundo físico. Mas esta capacidade não tem valor se não vier acompanhada de uma vontade capaz de selecionar uma dessas ideias e sustentá-la contra toda interferência externa ou interna. A vontade é a força que concentra, filtra e direciona. E é precisamente esta força que permanece atrofiada na maioria dos homens. Homens que se deixam governar por emoções voláteis, pela opinião alheia ou por condições adversas. Sem vontade, a mente é apenas uma lanterna a rodar em todas as direções sem iluminar um caminho claro. Mas mesmo com uma mente clara e uma vontade forte, se não houver ação concreta, mensurável, direcionada e persistente, o poder evapora. A ação é o catalisador que transforma potencial em realidade. E não serve qualquer ação. Apenas a ação alinhada com um pensamento definido e uma vontade sustentada produz resultados estáveis. O ativismo errático, fazer por fazer, mover-se sem direção, mudar sem método, é tão inútil quanto a paralisia. A verdadeira ação, aquela que transforma, nasce da unidade interior. Uma mente que concebe com clareza, uma vontade que sustenta com firmeza e um corpo que executa com precisão. O leitor deve compreender que esta unidade não é natural, nem automática. A sociedade moderna fragmentou deliberadamente o homem. Ensinou a pensar uma coisa na teoria, a desejar outra nas emoções e a agir de acordo com circunstâncias ou impulsos. Esta divisão foi normalizada a tal ponto que muitos acreditam poder progredir na vida sem ordem interior. Mas a experiência prova o contrário. Os resultados são instáveis. A energia esgota-se, os objetivos dissolvem-se e o indivíduo cresce frustrado quando os seus esforços não produzem sucesso. Não é por falta de capacidade, mas por incoerência funcional entre os seus três centros operacionais: pensamento, vontade e ação. É por isso que qualquer pessoa que deseja agir como se Deus habitasse dentro dela deve começar por restaurar a unidade desses três níveis. Não pode permitir-se pensar uma coisa, desejar outra e fazer algo diferente. Cada dia, cada projeto, cada decisão deve ser uma manifestação de alinhamento. Pensamento claro. O que exatamente quero? Vontade firme. Estou disposto a sustentar esta direção sem vacilar. Ação congruente. O que estou a executar hoje? O que reflete esta intenção? Isto não é reflexão teórica. É prática diária. É o treino central do homem que age a partir do poder interior. E é o que distingue o criador do reator, o diretor do improvisador, o construtor do sonhador. É também essencial que esta unidade não se reserve apenas para grandes decisões ou projetos extraordinários. Deve ser aplicada ao cotidiano. Como se levanta de manhã, como fala, como reage aos contratempos, como organiza o seu tempo, como corrige um erro. Em cada um destes atos, a sua coerência interior está em jogo. Se o pensamento, a vontade e a ação estão alinhados, mesmo o menor gesto torna-se expressão de poder.
mas estão divididos. Mesmo o projeto mais nobre transforma-se em frustração crônica. Não se trata da magnitude do que se faz, mas da coerência com que se faz. O homem não se fragmenta por acaso, fragmenta-se por hábito. Aprendeu a viver dividido e, portanto, pode também aprender a unificar-se. A unidade é uma disciplina, não uma inspiração. É o resultado de observar-se, corrigir-se e reorganizar a própria estrutura interna com rigor. Nenhuma emoção pode substituir esta disciplina. Nenhuma leitura a pode implantar. Nenhuma técnica externa a pode substituir. É o trabalho que cada um deve fazer consigo mesmo, dia após dia, até que essa unidade se torne segunda natureza. E, uma vez conseguida, o homem já não precisa de se esforçar, é impulsionado de dentro. Já não precisa de motivação, opera a partir da fonte. Já não procura resultados como um mendigo, produz-os como um criador. Com isto, o leitor possui agora o segundo pilar da estrutura que estamos a construir. O primeiro foi a aceitação de que ele não é um ser isolado, mas uma extensão consciente de uma inteligência superior. O segundo é a compreensão de que, para operar a partir desse poder, deve unificar-se internamente. A partir daqui, todo o ensinamento terá como objetivo fortalecer essa unidade, protegê-la de interferências e canalizá-la para resultados tangíveis. Porque só o homem unificado pode agir como Deus na Terra, e não por arrogância, mas em obediência ao princípio universal da ordem. Capítulo 3. A fonte interior. Não mística, mas lógica e ativa. Existe uma confusão profundamente enraizada, cultivada ao longo de séculos de dogmas mal interpretados e de um sistema educativo que separa o homem da sua própria capacidade criativa, a crença de que o poder superior que habita no ser humano opera de forma mística, indecifrável ou caprichosa. Esta crença contribuiu mais para a passividade, indecisão e dependência emocional do que qualquer outra forma de ignorância. O homem espera um sinal, um sentimento ou uma revelação antes de agir, em vez de compreender que a fonte interior não funciona como um oráculo, mas como um sistema estruturado e racional que pode ser ativado através de princípios definidos de funcionamento. Para corrigir esta visão errônea, é necessário compreender que a inteligência superior que opera no homem não é uma força emocional, é uma força organizadora. Não se ativa através de súplicas, mas através do alinhamento. Não responde ao desespero, mas à clareza. Não guia através de sentimentos, mas por direção racional. O seu funcionamento assemelha-se mais às leis da física do que às emoções humanas. Portanto, o primeiro passo para canalizar não é rezar, não é esperar por um milagre, não é entrar em estados alterados de consciência. É pensar com clareza, decidir com firmeza e agir com precisão. Essa é a verdadeira forma de contacto. A fonte interior é, na essência, uma ordem superior de pensamento, uma que transcende o pensamento comum. Não é uma voz mágica a falar em frases inspiradoras, mas uma inteligência que surge quando o ruído mental é eliminado e a estrutura racional é restaurada. Esta fonte não fala como um profeta, funciona como um princípio. E como todo princípio, só se manifesta quando é obedecido. Quem procura orientação desta fonte mantendo pensamentos caóticos, emoções reativas e ações erráticas, não está a buscar orientação, está a alimentar uma ilusão. Para esta inteligência superior, longe de recompensar a confusão, só opera onde há clareza, propósito e ordem mental. Uma das razões pelas quais tantos falham em aceder ao seu poder interior é porque procuram nós locais errados. Esperam encontrá-lo em experiências emocionais intensas, em frases comoventes ou em ambientes carregados de simbolismo. Mas o verdadeiro acesso não requer cenário especial. Acontece no instante em que o pensamento se alinha com a ação a ser executada. Acontece no momento em que a mente deixa de se dispersar e foca numa única direção com vontade sustentada. Nesse ponto, a inteligência superior manifesta-se não como algo externo a chegar, mas como algo interno a ativar, não porque foi invocada, mas porque foi obedecida. Isto deve ser compreendido com absoluta precisão. A fonte não é um mistério a desvendar. É uma estrutura lógica a respeitar. As suas condições são claras. Exige pensamento definido, intenção firme e ação alinhada. Não tolera contradições prolongadas. Não se ativa pela dúvida, nem se manifesta na confusão. Quando o homem está dividido internamente, desejando uma coisa, temendo outra e fazendo uma terceira, essa fonte permanece inativa, não como punição, mas por impossibilidade funcional. Não se pode canalizar uma corrente se os tubos estiverem partidos. Da mesma forma, não se pode canalizar o poder superior se a mente estiver fragmentada.
Quando um homem reorganiza a sua mente segundo as leis da clareza, concentração e persistência, começa a experienciar aquilo que outros chamam de intuição, orientação divina ou clareza espiritual. Mas o que realmente ocorre não é místico, é lógico. A fonte superior expressa-se como consequência natural da ordem mental. Tal como a eletricidade não chega por desejo, mas por conexão adequada, esta fonte não se manifesta através da emoção, mas pelo sistema. Não faz exceções, não responde a súplicas vazias e não intervém arbitrariamente. Só se ativa quando as condições são exatas, e esse é o segredo que tantos ignoram, esperando sinais quando deviam estar a construir estruturas. Isto não nega a dimensão espiritual do poder interior, confirma-a, mas exige uma redefinição da espiritualidade, não como um estado emocional elevado, mas como obediência sistemática às leis internas. O espírito não se manifesta através do êxtase, mas através da estrutura. A alma não se liberta pela euforia, mas pela direção. E a divindade no homem não se descobre através da contemplação passiva, mas através do pensamento ordenado e da ação decisiva. Este é o núcleo de uma espiritualidade prática, racional e aplicável. Uma espiritualidade que produz resultados, não teorias. Uma espiritualidade que constrói pontes, edifícios, indústrias e destinos, não templos vazios ou filosofias estéreis. Portanto, o leitor que deseja agir como se Deus habitasse dentro dele deve abandonar todo conceito místico dessa força e começar a tratá-la pelo que realmente uma estrutura mental superior, ativa, lógica, precisa e totalmente governada por princípios de causa e efeito. Não é magia, é lei. Não é privilégio de poucos. É acessível a qualquer pessoa que escolha operar a partir dessa lógica. E não requer anos de preparação abstrata, mas minutos de obediência clara. O contacto com a fonte interior é imediato assim que a contradição termina e a ação alinhada começa. Todo o resto é uma desculpa disfarçada de busca espiritual. Portanto, pare de esperar. Pare de procurar sinais. Pare de se preparar infinitamente. A fonte está dentro. Não requer invocação, requer execução. Haja a partir da ordem. Decida a partir da clareza. Pense a partir do propósito. E a inteligência superior que habita em si, não como visitante, mas como origem, a ativará. Não com promessas, mas com resultados. Porque sua linguagem não são palavras, são consequências. E a sua presença não se mede pelo que sente, mas pelo que produz. Capítulo 4. Como a fé opera como uma força criativa pessoal. A palavra fé foi despojada, pelo uso vulgar ou pela interpretação emocional, do seu verdadeiro significado operacional. Tornou-se sinônimo de esperança, conforto ou aspiração, quando na realidade, do ponto de vista funcional, a fé é uma força criativa, precisa, reproduzível e ativa. A sua eficácia não é determinada pela intensidade emocional, mas pela orientação mental, consistência e ligação a uma ação coerente. Não se trata de obter algum objeto espiritual adquirido passivamente. Trata-se de aplicar um mecanismo de construção, uma alavanca interna que transforma pensamento em substância e substância em resultados. A fé aplicada começa com um pensamento claro e definido. Não pode operar na ambiguidade. Não pode agir em meio à dúvida ou à contradição. A mente humana deve apresentar à consciência uma imagem precisa, mensurável e concreta do resultado desejado. Essa imagem não deve ser sustentada apenas quando as condições são favoráveis, mas especialmente quando não são, porque fé não é apenas acreditar no que se vê, mas a convicção racional e sustentada de que tudo o que é pensado intensamente, mantido com vontade e apoiado por a ação, inevitavelmente se manifesta se as leis do processo forem respeitadas. O segundo elemento da fé aplicada é a autossugestão consciente. A mente humana, por sua natureza, é receptiva à repetição. Cada pensamento repetido torna-se crença, e cada crença sustentada guia a ação. A autossugestão não é uma técnica superficial de afirmações, mas um mecanismo interno que programa a mente para operar numa direção unificada. É um diálogo estruturado entre o eu consciente que escolhe e o eu subconsciente que executa. E esse diálogo deve ser firme, constante e disciplinado. Se o subconsciente recebe mensagens contraditórias, confiança hoje, medo amanhã, certeza hoje, dúvida amanhã, ele não executará nada de forma consistente. O terceiro elemento da fé aplicada é a ação congruente. Fé sem ação é ilusão. A crença sozinha não é suficiente. É necessário executar. Mas a ação não deve ser dispersa ou movida pela urgência.
Deve ser uma extensão lógica do pensamento e da convicção interior. A ação é um instrumento que verifica a fé. Quando uma pessoa age é como se aquilo em que acredita já fosse real. A sua mente e corpo começam a operar numa frequência de execução que elimina o medo, reduz a margem de erro e ativa recursos antes considerados inalcançáveis. Não por magia, mas porque a fé aplicada reorganiza a percepção, fortalece a tomada de decisão e transforma o ambiente. É essencial compreender que a fé não é um atributo reservado aos religiosos, místicos ou idealistas. É uma ferramenta de todos os grandes realizadores, mesmo daqueles que nunca a nomearam como tal. Quando um inventor se agarra durante anos à ideia de uma máquina que ainda não existe, apesar do mundo o ridicularizar, está a aplicar fé. Quando um empreendedor visualiza uma organização ainda não formada, mas age diariamente como se fosse real, está a aplicar fé. Quando um líder político guia um povo sem condições visíveis favoráveis, mas com convicção absoluta na visão mantida, está a aplicar fé. Em todos os casos, não se trata de emoção, trata-se de sistema. A força criativa da fé aplicada opera por causa, não por desejo. E essa causa é o pensamento organizado. Uma mente que sabe o que quer, que se disciplina para sustê-lo e que se move em direção a isso sem distração, ativa dentro de si uma fonte de energia não retirada do músculo ou das circunstâncias externas, mas o alinhamento com uma lei superior. Essa energia reorganiza ações, guia decisões e produz resultados que outros podem chamar de milagres, mas que são, na verdade, consequência natural da aplicação consciente de princípios. Esta é a fé que transforma, não a fé que espera. A fé que constrói, não a que deseja. A fé que executa, não a que implora. Portanto, a prática da fé deve tornar-se uma disciplina diária. Não basta compreender este princípio intelectualmente. Deve ser exercida, repetida e integrada na estrutura operacional de cada dia. A mente deve receber comandos claros, a vontade deve sustentá-los e o corpo deve agir em conformidade. Quando esta tríade se alinha, a fé torna-se o motor mais poderoso que uma pessoa pode usar para moldar o seu destino. E faz isso silenciosamente, sem espetáculo, sem necessidade de aprovação externa. Porque a verdadeira fé não precisa de validação, manifesta-se. Não precisa de explicação, produz. O leitor que deseja resultados estáveis, duradouros e crescentes deve abandonar a ideia de fé como recurso emocional. Deve abraçá-la como estratégia mental, cultivá-la como um músculo, aplicá-la como uma lei e comprometer-se a praticá-la mesmo quando tudo à sua volta contradiz a visão. Porque a fé aplicada não se submete às aparências, ela transforma-se. Exercício prático cardinal 2. Autossugestão consciente e treino em crença aplicada. Este exercício tem um objetivo principal: treinar a mente para sustentar um pensamento definido até que se torne convicção inabalável. Eventualmente, ação congruente. Recomenda-se realizá-lo durante 7 dias consecutivos, sem omissões. 1. Redigir o pensamento guia. Escolha um objetivo específico, claro e mensurável que represente um resultado desejado no plano prático. Escreva numa frase afirmativa e no tempo presente. Exemplo: aumento o meu rendimento mensal para X euros através da utilização disciplinada das minhas competências. 2. Condensação e memorização. Repita essa frase exata, silenciosa ou mentalmente, 5 vezes ao acordar, 5 vezes ao meio-dia e 5 vezes antes de dormir. Durante a repetição, visualize um objetivo como já alcançado e observe que tipo de ações diárias se alinham com ele. 3. Registro de contradições. Tenha consigo um pequeno caderno ou cartão. Cada vez que, durante o dia, surgir um pensamento contrário à sua afirmação, isto é difícil, não é possível, já tentei antes, escreva-o. No final do dia, reescreva a sua afirmação com maior firmeza em resposta a cada contradição. 4. Ação diária alinhada. A repetição sozinha não é suficiente. É necessário agir. Todos os dias, identifique uma ação, por menor que seja, alinhada com a sua afirmação. Execute essa ação deliberadamente e registre o resultado, não para julgar o seu sucesso, mas para construir congruência. 5. Revisão e persistência. Após completar 7 dias, avalie o nível de certeza que adquiriu sobre a sua afirmação. Se a convicção ainda não for automática, repita o exercício com ajustes. A autossugestão não é magia de uma vez só. É um método cumulativo. O seu poder constrói-se através da repetição, consistência e correção. Este exercício é a base operacional da fé aplicada. Pratique como um cientista testa uma fórmula. Não espere sentir,
Espere verificar. E, uma vez verificado, começará a agir não como alguém a tentar acreditar, mas como alguém que já sabe. Porque, nesse momento, a fé deixará de ser uma ideia e tornar-se-á uma força criativa. Capítulo 5. Disciplina, decisão e a eliminação do pensamento contraditório. A mente do homem, por sua própria natureza, não é passiva nem neutra. É uma força organizadora que, se não for claramente direcionada e submetida a um regime preciso de disciplina mental, gera um fluxo constante de pensamentos dispersos, contraditórios, portanto, ineficazes. Esta dispersão não só bloqueia o progresso, como também anula sistematicamente qualquer tentativa de manifestação sustentada. Pois nenhuma criação pode surgir do caos, nenhum poder da contradição e nenhuma maestria da indecisão. A maioria das pessoas deseja transformar a sua vida sem transformar o seu sistema de pensamentos. Anseiam por novos resultados, mas continuam a cultivar as mesmas dúvidas, os mesmos medos e as mesmas hesitações que moldaram os seus fracassos passados. Na raiz deste problema encontra-se a ausência de disciplina mental. Não se pode pensar em termos de poder e, ao mesmo tempo, entreter pensamentos de impotência. Não se pode decidir uma direção e ainda contemplar alternativas que minam essa decisão. Não se pode aplicar fé enquanto se duvida da sua eficácia. Este tipo de contradição interna distrai o progresso antes mesmo de começar. A disciplina não é uma virtude opcional para quem deseja agir como se Deus residisse dentro. É uma condição inegociável. Sem ela, a mente é como um campo não cultivado, ervas daninhas crescem por defeito. A disciplina consiste em determinar claramente quais pensamentos serão nutridos e quais serão rejeitados, não emocionalmente ou com luta interna, mas através de decisão racional. Esta prática sustentada, dia após dia, transforma o pensamento num instrumento, não em ruído. E sem o pensamento como instrumento, nenhum propósito pode perdurar, nenhuma ação pode ser repetida com direção e nenhum resultado pode ser consolidado. A decisão, por sua vez, é a manifestação imediata da disciplina. Um homem não decide quando quer algo, ele decide quando elimina todas as outras opções. Uma decisão verdadeira não deixa espaço para recuo. Não é uma preferência emocional, mas uma escolha racional, irreversível e prática. E uma vez tomada, todo pensamento que contradiga essa decisão deve ser identificado e eliminado, não com culpa, mas com firmeza. A mente deve ser treinada como um soldado, pensar numa direção, agir de acordo e não debater com o inimigo interno. O pensamento contraditório é, em todos os momentos, o único verdadeiro inimigo do poder. Muitos falham porque confundem liberdade mental com anarquia interna. Acreditam que pensar em múltiplas direções é abertura, quando na realidade é desordem. Pensam que a dúvida é uma forma de inteligência, quando na verdade é sintoma de treino insuficiente. O pensamento contraditório não é riqueza de opções, é fraqueza estrutural. Quando a mente se permite considerar a possibilidade de fracasso, enfraquece a ação. Quando a vontade entretém alternativas que se opõem à sua direção, perde impulso. E quando o corpo age com hesitação, o resultado é mediocridade, independentemente do esforço investido. O homem disciplinado não é aquele com mais força, mas aquele que reduziu o seu sistema operacional interno a uma linha de pensamento coerente, clara e inegociável. Pensa de acordo com o seu propósito, fala de acordo com a sua decisão, age de acordo com o seu plano, e tudo o que se desvia dessa linha é corrigido imediatamente. Esta é a estrutura do poder interior que permite à inteligência superior manifestar-se sem interferência. Porque o canal está limpo, o pensamento está claro e a decisão é firme. Nesse estado, não é necessário esforço excessivo nem motivação constante. A ordem interna torna-se força externa. Deve ser compreendido. O pensamento contraditório não desaparece sozinho. Deve ser sistematicamente substituído. Isto faz através da repetição consciente de afirmações alinhadas, vigilância constante do diálogo interno e execução persistente de ações congruentes com a direção escolhida. Não se trata de lutar contra pensamentos negativos, mas de neutralizá-los pela saturação com pensamento direcionado. Esta prática, exigente no início, torna-se automática com o tempo. E uma vez assim, o homem não precisa mais controlar a sua mente. A sua mente foi reeducada e opera segundo princípios de unidade, direção e obediência. A estrutura da disciplina mental é simples, mas não fácil. Requer vigilância diária, revisão constante e ajustes contínuos. Exige a eliminação de toda tolerância à autoilusão,
toda justificação emocional para a inação e todas as distrações que dispersam energia. Mas a sua recompensa é absoluta. Uma mente unificada, uma vontade inquebrável e uma capacidade de execução que transforma pensamento em resultado com precisão matemática. Essa é a verdadeira manifestação do poder interior. E só é possível quando a contradição é eliminada, a decisão consolidada e a disciplina cultivada como estilo de vida. Portanto, se deseja agir como se Deus estivesse dentro de si, comece por disciplinar a sua mente como quem treina um instrumento sagrado. Não permita pensamentos que contrariem a sua direção. Não pronuncie palavras que enfraqueçam o seu propósito. Não executa ações que neguem a sua convicção. Seja consistente, firme e exato, porque o poder superior só se manifesta em estruturas limpas. E a mente humana, para ser canal desse poder, deve ser transformada numa estrutura de precisão, não num campo de batalha de ideias opostas. Decida, discipline-se, execute, e tudo o mais alinhar-se-á para servir essa direção. Capítulo 6. O corpo como instrumento do pensamento organizado. É um erro grave considerar o corpo humano como uma entidade separada do pensamento. Essa visão comum, presente tanto em escolas filosóficas como em práticas religiosas mal interpretadas, levou ao abandono do corpo, como se fosse um fardo ou um obstáculo ao desenvolvimento superior. Mas a realidade é exatamente o contrário. O corpo é o executor final do pensamento. É a ferramenta sem a qual nenhum propósito concebido, por mais elevado que seja, pode transformar-se em realidade. Desligar o pensamento do corpo é, portanto, dissociar a causa do seu meio de manifestação. O corpo não pensa por si mesmo, mas age sob o impulso do pensamento. Esta verdade, longe de ser metafísica, é prática. Qualquer ideia que não se traduza em movimento muscular, expressão física ou trabalho executado permanece potencial e não altera a realidade. Consequentemente, se um homem deseja viver como um canal ativo da inteligência superior, deve compreender que o seu corpo não é um recipiente nem um obstáculo, mas um instrumento que deve ser disciplinado, treinado e governado pela sua mente consciente, não como um escravo de caprichos, mas como um soldado ao serviço de uma causa. Não pode haver congruência interna se o corpo não coopera com a mente. Não pode haver manifestação externa se o corpo não executa, com precisão e consistência, as ordens do pensamento. Aqui reside a necessidade do controlo físico voluntário. Não me refiro à estética corporal ou desempenho atlético. Refiro-me ao uso consciente do corpo como ferramenta de propósito. Isto envolve controlar gesto, tom, postura, ritmo, energia e, sobretudo, a relação entre o estado físico e o estado mental. Quando o corpo é treinado para obedecer, o pensamento fortalece. Quando o corpo é abandonado ao automatismo, o pensamento enfraquece. A relação entre corpo e mente é bidirecional. Assim como o pensamento dirige o corpo condiciona a clareza do pensamento. Um corpo imóvel, desordenado, saturado ou exausto envia sinais que interferem com a clareza mental. Por isso, toda a rotina de poder interior não começa no silêncio da mente, mas na preparação ativa do corpo. A energia física, bem gerida, torna-se aliada do propósito. A postura torna-se afirmação. O movimento torna-se decisão. A respiração torna-se direção. Cada gesto corporal transforma-se num instrumento de obediência ao pensamento superior. Este princípio foi rigorosamente compreendido e aplicado por todos os grandes homens que estudei na minha jornada. Edison era metódico nos seus hábitos físicos. Carnegie iniciava o dia com rotinas que ativavam corpo e espírito. Ford compreendia o valor da postura, da presença e da energia na transmissão de autoridade. Nenhum deles era escravo do corpo, mas nenhum o ignorava. Tratavam o corpo como aquilo que ele é, o canal visível de uma mente invisível. E essa atitude não era estética, era estratégica, porque sabiam que o corpo, se não fosse governado pela mente, seria governado por impulsos alheios ao propósito. O leitor deve adotar, sem exceção, a convicção de que o seu corpo deve estar ao serviço da sua missão. Isto significa estabelecer hábitos físicos alinhados com a direção mental. Não se trata de venerar o corpo, mas de o governar. Nutrição, descanso, respiração, movimento e higiene não são assuntos secundários. São condições fundamentais para que o pensamento opere com clareza e execute sem interferências. Um corpo descuidado gera pensamentos descuidados. Um corpo obediente permite pensamentos precisos. Isto não é uma visão mística, é uma lei prática. Portanto, se o leitor deseja agir como se Deus estivesse dentro de si,
deve começar por transformar o seu corpo num território protegido, não para conteúdo místico, mas para função prática. Cada manhã deve começar não com reatividade, mas com preparação. Cada movimento corporal deve alinhar-se com a intenção. Cada hábito deve ser avaliado segundo a sua contribuição ou obstáculo para o propósito. Porque onde há obediência física, há clareza mental. E onde há clareza mental, o poder executa sem desvio. Exercício prático número 3. Rotina matinal de preparação. Corpo e mente em obediência ativa. Objetivo: estabelecer uma sequência matinal de ativação corporal que alinhe o corpo com o pensamento dominante do dia. Este exercício deve ser realizado diariamente durante 21 dias ininterruptos. O seu objetivo não é estética nem desempenho, mas governação interna. 1. Respiração dirigida. 5 minutos. Inspire pelo nariz em 4 tempos. Sustenha por 2. Expira em 6 tempos. Repita por 5 minutos. Durante a expiração, repita mentalmente o pensamento guia do dia. Exemplo: hoje execute com clareza e determinação. 2. Mobilização consciente do corpo. 10 minutos. Realize uma série simples de movimentos articulares e alongamentos, prestando atenção a cada gesto. O objetivo não é esforço, mas consciência. Cada movimento deve ser um ato de vontade, não há automatismo. Visualize a abertura de canais de obediência física ao pensamento central. 3. Postura de afirmação. 3 minutos. Fique de pé, coluna ereta, ombros abertos, maxilar relaxado e olhar firme. Mantenha esta postura em silêncio, visualizando o resultado desejado para o dia. Não é uma postura para exibir, mas para programar internamente a atitude do dia. 4. Verbalização sem emoção. 2 minutos. Diga em voz alta o seu pensamento guia do dia sem excitação emocional. O tom deve ser firme, neutro e seguro. Repita 5 vezes como quem dá uma ordem operacional a uma equipa de trabalho. Você é o comandante do seu corpo. 5. Ato físico de decisão. 1 minuto. Execute um gesto de ativação, um passo firme, uma palmada, um aperto de mão consigo mesmo ou outro gesto simbólico de ação. Este ato marca o fim do exercício e o início do dia executivo. Não é simbólico, é um sinal de comando ao corpo. Este protocolo não depende de inspiração. Foi concebido para construir obediência. A sua repetição cria estrutura. A sua aplicação elimina dispersão. A sua disciplina fortalece a vontade. E o seu cumprimento diário transforma o corpo num instrumento de poder. Pratique sem interrupções. Avalie os efeitos não pelo que sente, mas pelo que produz. Porque o corpo que obedece a uma mente organizada manifesta sem erro o poder que lhe é confiado. Capítulo 7. Silêncio, quietude e concentração como meios de contacto interior. A constante atividade do mundo moderno transformou o silêncio numa anomalia, a quietude numa raridade e a concentração numa habilidade cada vez mais escassa. Contudo, para o homem que decidiu agir como se Deus residisse dentro dele, estes 3 elementos, silêncio, quietude e concentração, não são meros acessórios ou opções. São condições essenciais para exercer o poder interior. Pois apenas na ausência de ruído, apenas na presença de si mesmo, e apenas através de foco mental sustentado, pode o homem entrar em contacto com o seu centro, a sua direção e a fonte de inteligência que nele habita. O silêncio não é simplesmente a ausência de som, nem a retirada física de um ambiente ruidoso. Acima de tudo, é a cessação voluntária do ruído interior. Este ruído consiste em pensamentos desnecessários, preocupações inativas, memórias sem propósito e diálogos mentais descontrolados. O homem que não cultiva o silêncio está sujeito a uma multidão de vozes que o impedem de ouvir a sua própria. E sem a sua própria voz, não há direção. Portanto, o silêncio deve ser entendido como uma disciplina, não como uma circunstância. Não depende do ambiente, mas de uma decisão. A decisão de interromper voluntariamente o fluxo descontrolado de pensamentos e substituí-lo por atenção focada. O passo seguinte é a quietude. Não basta aquietar o ruído. É necessário retornar ao centro. A quietude é o ato de retirar-se para a própria consciência, não como fuga do mundo, mas como retorno ao posto de comando interno. É a prática de recuar, não fisicamente, mas mentalmente, dos estímulos que governam o homem reativo, e regressar ao espaço onde a vontade opera, onde a clareza é restaurada e onde o pensamento deixa de ser reação para se tornar causa. A quietude não é isolamento, é comando. É o retorno à sede central de onde se dão ordens, se avaliam operações e se redireciona o curso das ações.
Uma vez estabelecido no silêncio e centrado pela quietude, o terceiro elemento, a concentração, pode ser ativado. Concentração é a capacidade de manter a mente firmemente numa direção durante um período determinado, sem distrações. Esta capacidade, natural nas crianças e evidente em todos os gênios criativos, diminui na maioria dos homens por falta de prática, mas pode ser recuperada através de esforço deliberado. Concentrar não é forçar a mente, mas treiná-la, ensinar-lhe a não dispersar, a não fragmentar, a não espalhar energia em direções infrutíferas. Este treino é a base operacional de todo o verdadeiro contacto interior. O contacto com a inteligência superior não se produz por esforço emocional ou aspiração vaga. Produz por concentração sustentada num conceito, numa direção, numa imagem concreta do resultado desejado. Neste estado, a mente já não desperdiça energia a avaliar, duvidar ou reagir. Torna-se um canal. O pensamento concentrado atua como um facializer, penetra, dissolve, transforma. E quando esta concentração é sustentada com propósito e ligada à vontade, gera resultados, não por magia espiritual, mas por precisão funcional. No ponto em que o pensamento é mantido sem interferência, inicia-se a ação da fonte interior. Deve-se compreender que esta prática não é nada misteriosa. Não requer condições externas excepcionais, nem técnicas secretas, nem preparação mística. Requer uma cadeira, um lugar onde o corpo não seja perturbado, e uma decisão mental de interromper qualquer pensamento que não contribua para a direção escolhida. Requer horários fixos, metas claras e métricas simples. Quantos minutos mantive o pensamento sem distração? Quantas vezes voltei a focar quando dispersei? Que clareza operacional surgiu no final? O contacto interior mede-se por estes parâmetros, não por sentimentos, porque o verdadeiro contacto produz direção, não êxtase. Silêncio, quietude e concentração são, em resumo, os meios técnicos pelos quais a mente se torna um instrumento de poder. Não são estados passivos, mas ações ativas, exercícios de comando mental, e devem ser tratados como tal. A prática diária transforma o homem no diretor do seu sistema interno. A negligência transforma-o em vítima do seu próprio desordenamento. Não se pode dirigir uma vida se não se consegue dirigir o pensamento. Não se pode executar um propósito se não se consegue manter uma ideia. E não se pode manifestar poder sem ter construído o canal por onde esse poder deve fluir. Portanto, qualquer um que aspira a agir como se Deus residisse dentro dele deve aprender a governar o ruído, regressar ao centro e concentrar-se com precisão, não como exceção, mas como prática, não como experiência ocasional, mas como rotina sistemática, porque o poder não chega, ele é ativado. E essa ativação começa com um pensamento sustentado no silêncio, a partir do centro e com concentração absoluta. Todo o resto é acessório, e tudo o que é acessório será eliminado pela verdade da ordem mental. Capítulo 8. A força de vontade como canal direto da inteligência superior. O homem moderno foi ensinado a valorizar inteligência, criatividade, empatia e até sensibilidade como principais atributos da realização pessoal. Contudo, foi gradualmente afastado da compreensão e do exercício de uma das suas faculdades mais decisivas, a força de vontade. Esta omissão não é acidental. A força de vontade não adorna, não impressiona, não busca aplausos, mas sem ela nenhum talento produz resultados sustentáveis, nenhuma inspiração se traduz em ação, e nenhuma inteligência se torna direção prática. A força de vontade não é uma força acessória, é o canal operativo através do qual a inteligência superior se manifesta no plano humano. Deve compreender-se que toda decisão verdadeira, toda execução sustentada, toda mudança estrutural na vida de uma pessoa depende da capacidade de direcionar e manter a força de vontade numa única direção, sem recuo, distração ou negociação. A força de vontade é o leme do navio. A inteligência aponta o mapa, o desejo indica o destino, mas apenas a força de vontade permite a navegação. Sem ela, o homem torna-se pensador sem resultados, sonhador sem obra, crente sem ação. Portanto, a força de vontade não deve ser treinada como recurso emocional, mas como músculo mental que pode e deve ser fortalecido através da disciplina operacional. Força de vontade não é o mesmo que desejo. O desejo flutua, reage, responde a estímulos. A vontade escolhe, sustenta, executa. O desejo quer. A força de vontade faz. O desejo depende de condições. A força de vontade cria-se. Consequentemente, qualquer pessoa que deseja agir como se Deus residisse dentro dela deve elevar a sua força de vontade ao nível de um canal.
E isto não é uma metáfora, é uma estrutura funcional. A inteligência superior não atua no caos, nem se impõe sobre a fraqueza. Ela procura um meio claro, forte e direcionado de expressão. Esse meio é a vontade humana, treinada para obedecer a um propósito superior e rejeitar todas as formas de interferência emocional ou externa. A força de vontade é, essencialmente, um ato contínuo de escolha. Escolher manter-se fiel a uma ideia quando tudo ao redor parece negá-la. Escolher executar um plano mesmo que os resultados imediatos não o validem. Escolher permanecer no curso mesmo quando surgem caminhos mais fáceis, populares ou confortáveis. Cada uma destas escolhas diárias fortalece o canal. À medida que o canal se fortalece, a inteligência superior, que não se impõe, mas responde, começa a fluir com maior clareza. Não porque a sua presença aumente, mas porque o caminho foi desobstruído. A força de vontade é, neste sentido, tanto meio como mensagem. Deve ficar claro, não existe verdadeira força de vontade sem treino. A força de vontade não nasce pronta, não é inata em forma madura. Requer desenvolvimento sistemático, correção constante e aplicação crescente. É treinada ao dizer não às distrações, cumprir promessas, completar tarefas sem motivação e redirecionar a mente para o propósito sempre que se desvia. A força de vontade não precisa de se sentir forte para ser exercida. Torna-se forte pelo próprio ato de exercício e, quando se torna hábito, a pessoa deixa de depender de humor, circunstâncias, aprovação ou resultados imediatos. A força de vontade canaliza porque comanda. Onde há vontade firme, há ordem. Onde há ordem, há espaço para o superior manifestar-se. Mas onde há indecisão, há ruído. E onde há ruído, a inteligência superior é dificultada. Ela não pune, retira-se. Não se irrita, desliga-se. Porque não pode operar em sistemas caóticos. Por esta razão, desenvolver a força de vontade não é apenas uma questão pessoal. É um dever espiritual. É o compromisso do homem que entende que não pode ser um canal de poder se não for um canal de direção. E não pode haver direção sem força de vontade. Uma vontade forte não é teimosa. Não se apega ao erro, nem se fecha à revisão. Mas, uma vez definida a sua trajetória através de reflexão clara, não se desvia. Ajusta os meios, mas não o fim. Corrige a forma, mas não a essência. E atua não segundo resultados externos, mas segundo o mandato interior. Esta é a mais alta forma de obediência, não a uma autoridade externa, mas à inteligência que habita dentro. E essa obediência não é emocional, mas volitiva. Quem deseja agir como se Deus residisse dentro deve adotar este princípio como lei. A força de vontade é o instrumento primário do eu superior. Não a inspiração, não o talento, não a emoção, mas a força de vontade, porque só ela garante continuidade. Só ela sustenta o pensamento quando tudo o mais flutua. Só ela permite a execução quando o ambiente se opõe. E só ela mantém o canal aberto para que o superior atue no humano. Portanto, não procure sinais, não espere por humores, não pergunte se está pronto. Decida, atue, persevere e treine a sua força de vontade até que se torne o canal natural da sua inteligência superior. Então, e apenas então, começará a operar não como um homem que procura poder, mas como um homem que é poder em ação. Não porque foi escolhido, mas porque se tornou digno do canal através do qual a vontade divina opera. Exercício prático número 4. Treino de concentração prática. Controle voluntário do pensamento. Este exercício visa desenvolver no leitor a capacidade de manter o pensamento numa única direção durante um tempo determinado, sem interferências, associações paralelas ou diversões mentais. É a base de todo o ato de poder, porque o pensamento que não se sustém não se materializa e o pensamento disperso torna-se ineficaz. A concentração não é um luxo intelectual. É uma necessidade operacional para quem decidiu canalizar o seu poder interior com precisão. O exercício deve ser realizado durante 30 dias consecutivos. Não exige esforço físico, mas demanda vigilância mental. Cada sessão deve durar exatamente 10 minutos, medidos com um relógio silencioso. Durante esse tempo, o sujeito deve operar como comandante da sua atenção, não permitindo distrações. O objetivo não é uma experiência mística ou sensação agradável, mas um ato voluntário de governação interior. Instruções do exercício. Seleção do pensamento diretor. Escolha uma única ideia concreta, afirmativa e funcional. Exemplo. Atue com direção e firmeza. Esta frase será o foco exclusivo da sua atenção em cada sessão. Não deve ser uma visualização ou cena, mas uma afirmação estável. Postura corporal neutra.
Sente-se com as costas direitas, sem apoio, pés tocando o chão, mãos descansando sobre as pernas. A postura deve facilitar a atenção, não induzir sono ou tensão. O corpo deve permanecer imóvel durante todo o exercício. Início da sessão. Inicie o temporizador para 10 minutos. Repita mentalmente a frase sem alterar a sua estrutura, adicionar ideias ou permitir que a mente associe imagens, emoções ou pensamentos derivados. O objetivo é sustentar a frase como se fosse uma linha reta no pensamento. Gestão de interrupções. Sempre que detectar um pensamento não relacionado, associação involuntária ou distração, registre mentalmente como desvio e retorne imediatamente à frase. Não se julgue, não se frustre. Não analise o desvio, apenas registre e corrija. O poder está no retorno, não na perfeição. Fim da sessão. Quando os 10 minutos terminarem, pare o exercício e registre 3 pontos no caderno. A quantas vezes se desviou? B. Que tipo de pensamentos tentou entrar? C. Conseguiu manter o foco mais tempo do que no dia anterior? Revisão semanal. A cada 7 dias, reveja as notas e observe o progresso. Se o número de desvios diminuir, a concentração está a fortalecer-se. Se permanecer ou aumentar, ajuste o ambiente, elimine distrações ou reconsidere se o pensamento diretor é claro e desafiador o suficiente. Este exercício não tem como objetivo relaxamento ou prazer mental. O seu propósito é construir estrutura interna. Uma mente capaz de sustentar um pensamento durante 10 minutos sem se desviar consegue manter um projeto durante anos sem o abandonar. Consegue manter uma visão em meio ao conflito. Consegue manter uma decisão quando toda a pressão externa urge o recuo. E essa capacidade não se ensina, treina-se. Portanto, pratique-o rigorosamente. Não o ignore, não o altere, não transforme numa experiência emocional. Trate-o pelo que é, um ato técnico de construção mental. Porque só quando a mente aprende a obedecer é que se torna instrumento de poder. E só quando o pensamento se torna firme, o propósito se torna inevitável. Capítulo 9. Como passar da intenção à execução sem atraso. O pensamento sozinho não produz transformação. A intenção, mesmo clara e sustentada, não altera o ambiente. A vontade, se não conduz a uma ação concreta, falha no seu propósito. Todo princípio, por mais elevado que seja, permanece latente se não for executado. E executar significa traduzir o pensamento em ação visível, mensurável e imediata. Esta passagem do mundo interior para o exterior, do ideal para o ato, do plano para a execução, é o ponto crítico onde a maioria dos homens falha, não por incapacidade, mas por atraso. O atraso não é uma fraqueza inócua, é uma forma subtil de autoenganamento. Veste-se de prudência, preparação e análise, mas no seu núcleo resiste à ação. O homem que adia a sua execução esperando condições ideais, estados emocionais favoráveis ou aprovações externas, nega a lei básica do poder. Apenas a ação cria a realidade. Nenhum planeamento, por mais brilhante que seja, substitui o primeiro passo dado. Nenhum desejo, por mais intenso que seja, substitui a execução concreta. Nenhuma justificação cancela o facto de que a diferença entre o homem que transforma o seu ambiente e aquele que permanece a sonhar é um único ato: começar. Para que a intenção tenha valor, deve ser acompanhada de uma estrutura imediata de execução. Cada pensamento deve culminar numa decisão. Cada decisão deve tornar-se num plano, e cada plano deve gerar, sem atraso, um ato inicial. Esse primeiro ato não precisa de ser grandioso, mas deve ser deliberado, mensurável e consistente com a intenção precedente. Nesse ato inicial reside a semente da manifestação, porque quando executado, o pensamento deixa de ser um fluxo interno e torna-se uma força externa. O ato é a cristalização da intenção, e sem essa cristalização, a intenção morre no reino do abstrato. Um dos erros mais comuns entre aqueles que aspiram ao desenvolvimento interior é confundir conhecimento com mudança. Ler não é executar. Compreender não é agir. Refletir não é produzir. O verdadeiro poder reside na capacidade de converter cada compreensão num comando prático. Isto exige não apenas vontade, mas também um sistema. A execução não pode depender da inspiração. Deve ser concebida como um processo automático. Pensar, decidir, atuar. Sem pausa, sem debate desnecessário, sem negociar com o medo ou a dúvida. A ação não espera que o humor a siga. A ação impõe-se ao humor. Esta dinâmica, passar da intenção à execução sem atraso, só é possível quando o homem reeduca a sua mente para eliminar o fosso entre pensamento e ato. Na maioria,
esse fosso está preenchido de desculpas, memórias de fracassos passados, interpretações emocionais do ambiente ou a ilusão de que o tempo está do seu lado. Mas o tempo não respeita a passividade e a energia não espera. Cada vez que a execução é adiada, a energia diminui, a clareza enfraquece e a direção dissolve-se. Portanto, agir prontamente não é imprudência, é obediência ao impulso original do pensamento criativo. Deve afirmar-se com firmeza: quem não executa não acredita. Fé sem ação é uma contradição. Vontade sem movimento é ilusão. E desejo sem um passo inicial é auto-enganamento. O homem que entende isto não permite atrasos, não espera sinais, não procura certezas externas. Transforma a intenção em execução como o sol transforma o comando em movimento. Esta disciplina elimina a ansiedade porque a mente deixa de contemplar possibilidades e começa a produzir resultados. A ação estabiliza, a execução concentra. O progresso, por menor que seja, fortalece a direção. Isto não significa agir sem plano ou executar sem método. Significa executar o plano desde o momento em que a decisão é tomada. Significa conceber ações que possam ser feitas imediatamente, sem exigir condições futuras. Significa transformar cada dia numa plataforma de execução e não numa espera disfarçada de preparação. O homem que atua com esta lógica deixa de falar sobre o que fará e começa a construir sem palavras. A sua vida torna-se evidência de direção, não promessa de intenção. Portanto, o leitor deve praticar uma regra inviolável. Sempre que surgir uma intenção clara na mente, deve imediatamente identificar um ato concreto que expresse e executá-lo antes que a mente comece a debater. Esse ato pode ser mínimo, uma chamada, uma nota, um passo em direção ao projeto, mas deve ser feito sem atraso, porque nesse ato não só o pensamento se expressa, como o músculo da execução é treinado. E quando esse músculo se fortalece, o homem torna-se imparável, não porque tenha tudo resolvido, mas porque deixou de adiar. E onde não há adiamento, há poder. Assim, passar da intenção à execução não é uma questão de impulso, emoção ou humor. É uma estrutura interna que se constrói, uma forma de operar que se treina, uma obediência ao princípio de que a ação, e apenas a ação, é a validação suprema de cada ideia. Quem não atua não transforma. Quem atua sem pausa não pode ser detido porque já não precisa de condições externas para avançar. Instalou no seu sistema operativo o princípio supremo do poder: pensar, decidir, executar, sem pausa, sem dúvida, sem atraso. Capítulo 10. Planeamento, persistência e precisão como expressões da lei divina. O universo que habitamos não é um fenômeno aleatório nem caótico. É regido por leis de precisão, ciclos exatos, proporções definidas e estruturas imutáveis. Nada no seu funcionamento responde ao acaso, e tudo na sua dinâmica obedece a princípios de ordem. Dessa observação surge uma conclusão inevitável. Se o homem deseja agir como uma extensão consciente daquela inteligência superior que sustenta o cosmos, a sua vida, decisões e ações devem ser governadas pelos mesmos princípios de planeamento, persistência e precisão, não como imposição externa, mas como expressão da coerência interior. O planeamento não é um ato burocrático nem uma atividade reservada a engenheiros ou administradores. É, na essência, um ato espiritual de alinhamento entre pensamento, vontade e tempo. O homem que planeia declara que o seu destino não será governado pelas circunstâncias, mas por decisões conscientes. Estabelece que a sua energia não será desperdiçada, mas canalizada. E, acima de tudo, define que a sua vida não será uma reação contínua ao ambiente, mas uma construção dirigida pelo propósito. Planear é criar um mapa de execução onde cada ação tem o seu lugar, tempo e função. É dizer ao universo: esta é a minha direção, e estes são os meus passos. No entanto, todo planeamento é inútil se não for acompanhado de persistência, porque mesmo os planos mais precisos enfrentam condições externas mutáveis. Quando isso acontece, apenas uma mente persistente, uma vontade treinada para resistir à inércia e uma disciplina construída sobre pensamento sustentado permitem que a execução continue. A persistência é, portanto, a medida da fé aplicada. Quem só atua enquanto tudo parece favorável não está comprometido com a sua direção, mas com o seu conforto. E o universo não recompensa o conforto, recompensa a continuidade. A inteligência superior não atua por impulsos intermitentes, mas por vontade sustentada. O terceiro elemento desta tríade é a precisão. Assim como a lei divina não admite aproximações, também não deve o homem que atua como seu canal. A precisão no planeamento, na expressão,
na execução e na revisão é prova de domínio interior. Não se trata de rigidez, mas de clareza. Não se trata de perfeição absoluta, mas de estrutura deliberada. Cada tarefa deve ter um propósito. Cada movimento deve ter uma razão. Cada resultado deve ser medido em relação ao plano. Onde há precisão, há poder. Onde há improvisação crônica, a energia é desperdiçada. A precisão não apenas organiza, ela purifica. Portanto, o leitor deve adotar esta tríade como lei pessoal. Cada meta deve ser planeada. Cada plano deve ser executado com persistência. E cada execução deve ser medida com precisão. Este sistema não elimina a flexibilidade, define-a dentro de limites conscientes. Este sistema não impede a adaptação, ordena-a. E este sistema não reprime a criatividade, atribui-lhe forma, direção e canal. Quem deseja manifestar o poder divino na sua vida prática deve aprender a pensar como arquiteto, agir como construtor e avaliar como engenheiro. Porque o universo é construído dessa forma, e o homem que deseja operar com ele não pode viver em contradição. Exercício prático número 5. Construção de um plano semanal alinhado aos princípios de autossoberania. Objetivo: estabelecer uma estrutura operacional semanal baseada em planeamento consciente, execução persistente e medição precisa como reflexo da ordem superior. Duração: 4 semanas consecutivas. Repetido todos os domingos em preparação para a semana seguinte. 1. Definir o propósito semanal. Estabeleça um objetivo principal para a semana, concreto, alcançável e alinhado com o seu propósito maior. Exemplo: consolidar a estrutura financeira da minha empresa. Este objetivo será o centro gravitacional de todo o seu planeamento. 2. Dividir o objetivo em tarefas operacionais. Divida o objetivo em um máximo de 5 tarefas-chave. Cada tarefa deve ser executável dentro da semana e indispensável para atingir o objetivo central. 3. Atribuir tempo e sequência precisos. Atribua um dia e horas específicos para cada tarefa. Não deixe espaço para improvisação. Esta atribuição não deve ser provisória. Deve ser exata, realista e negociável, como se fosse uma reunião com a lei. 4. Estabelecer uma rotina diária de execução. Defina blocos de tempo diários, pelo menos 2, para trabalho profundo alinhado ao plano. Cada bloco deve ser reservado como espaço fechado para concentração e execução, sem interrupções ou distrações. 5. Revisão diária do cumprimento e ajuste. Todas as noites, durante 5 minutos, reveja o grau de conclusão das tarefas do dia. Registre 3 pontos numa folha. A. Qual tarefa foi concluída ou não? B. O que facilitou ou dificultou a execução? C. O que deve ser ajustado para a execução do dia seguinte? 6. Avaliação final semanal. No final da semana, avalie. A. O objetivo foi alcançado. B. Que nível de persistência foi demonstrado perante os obstáculos? C. Que grau de precisão foi mantido entre plano e execução? A prática sustentada deste exercício ao longo de 4 semanas reorganiza a mente, fortalece a vontade e transforma o homem num executor consciente do seu propósito. A autossoberania não é um ideal abstrato. É um resultado concreto construído através de decisões exatas sustentadas no tempo e rigorosamente avaliadas. Assim como o universo não deixa nada ao acaso, se deseja ser um canal da sua inteligência, não deve deixar a sua vida à deriva. Planeie com visão, execute com firmeza, reveja com precisão, e o poder superior não terá escolha senão manifestar-se através de si. Porque onde há estrutura, ela opera, e onde a sua lei é executada, o resultado é inevitável. Capítulo 11. Presença. Como influenciar sem impor. Como liderar sem falar. Nos círculos do verdadeiro poder, onde se tomam decisões que afetam nações, indústrias e gerações, a influência não depende de eloquência, títulos ou sequer de conhecimento técnico. Acima de tudo, depende da presença. Não se trata de uma qualidade mística ou de um dom reservado a uns poucos. É o resultado de uma ordem interior tão firme, tão exata e tão silenciosa que altera o ambiente sem necessidade de se impor. A presença é a manifestação exterior do domínio interior. E esse domínio não se proclama. Ele irradia. Muitos acreditam que, para influenciar, é preciso persuadir. Para liderar, é preciso falar. Para ser respeitado, é preciso impor. Esta é uma visão primitiva do poder. Os verdadeiros líderes, aqueles cuja simples entrada transforma o estado emocional e operacional de um grupo, não precisam de gritar, argumentar ou demonstrar autoridade.
Exercem a partir da coerência. Eles estabeleceram dentro de si um alinhamento estável entre pensamento, vontade e ação. E essa estrutura torna-se uma frequência. E essa frequência comanda não pela força, mas pela ressonância. A presença não se constrói pela exposição pública, constrói-se na solidão disciplinada. Não se alcança pela interação com outros, forja-se na relação consigo mesmo. Cada vez que um homem cumpre a sua palavra, reforça o seu pensamento, executa o seu propósito e mantém a sua ordem, ele constrói presença. Não importa se alguém a vê, o corpo registra, a mente nota e o espírito sabe. E esse registro acumula-se como uma estrutura invisível que, quando chega o momento, transforma-se em influência real. A influência nascida da presença é estável, não reativa. Não precisa levantar a voz, porque a energia já se elevou. Não precisa provar competência, porque a estrutura interna é percebida. Não compete por atenção, porque a direção emanada do seu ser atua como um ímã. É importante compreender que isto não é sugestão, carisma ou magnetismo emocional. É coerência transformada em poder. E esse poder manifesta-se sem verbalização. Um homem que treinou a mente para sustentar uma direção, que educou o corpo para executar com precisão e que governou a vontade para agir sem demora, irradia uma presença que transforma. Modifica o comportamento dos outros sem os controlar. Altera a atmosfera de uma reunião sem intervenção direta. Muda o ritmo do trabalho sem emitir instruções. Porque a presença não precisa intervir para ser aceite. A sua existência consciente e estruturada sozinha é suficiente para reorganizar o que a rodeia. Isto não significa passividade ou distanciamento. Significa economia de movimento. Significa clareza de propósito. Significa autoridade, sem arrogância. Um homem que atua a partir da presença não fala a menos que seja necessário. E quando fala, a sua palavra tem peso. Não procura agradar, convencer ou provar. Não negocia com a dúvida alheia. Opera a partir do seu centro, e desse centro emite direção. O ambiente, consciente ou não, percebe-o. Uns resistirão, outros seguirão, mas ninguém poderá ignorá-lo. É crucial entender que esta presença não se alcança através de imagem, aparência ou técnica social. Constrói-se através de anos de coerência. Manifesta-se como consequência, não como estratégia. Qualquer tentativa de a falsificar será detectada. Qualquer tentativa de forçá-la falhará. Porque a presença é o resultado visível de uma identidade invisível construída silenciosamente através da execução e disciplina. Não pode ser fingida, porque não é performance, é consequência. Portanto, quem deseja influenciar sem impor deve primeiro governar-se sem hesitação. Quem deseja liderar sem falar deve primeiro sustentar-se sem distração. Não se trata de se tornar uma figura carismática, mas de ser um centro de ordem. Não se trata de impressionar, mas de irradiar estabilidade. Não se trata de controlar, mas de estruturar. Porque a verdadeira liderança começa onde termina a necessidade de variação. E a presença é um instrumento silencioso dessa liderança. Assim, o leitor que deseja tornar-se causa e não efeito, referência e não reflexo, deve investir tempo e energia na consolidação da sua presença. Isto alcança-se escutando o próprio propósito com precisão, eliminando toda contradição interna, mantendo a disciplina mesmo quando ninguém observa e operando a partir do centro sem necessidade de reação. Então, e só então, a sua mera presença transformará espaços, grupos e atmosferas. Porque não será ele quem atua diretamente, será a sua estrutura que se impõe, sem violência, e lidera sem palavras. Essa é a verdadeira influência, essa é a direção silenciosa. E esse é o sinal inconfundível de que o poder superior encontrou nele um canal limpo, estável e operativo. Capítulo 12. A ação correta como oração viva. Obediência não emocional, mas racional. Durante séculos, o ato de rezar tem sido interpretado como um pedido, uma expressão sentida dirigida a uma divindade distante, uma tentativa de influenciar a vontade divina através de palavras carregadas de desejo, fé ou arrependimento. No entanto, do ponto de vista do poder aplicado, essa concepção é incompleta. Porque a verdadeira oração não é nem um ato verbal, nem uma exibição emocional. É a ação correta executada em perfeita harmonia com os princípios universais. A mais alta oração não é ouvida, é observada. É medida pelos seus resultados, não pela intensidade, e é praticada não pela necessidade, mas pela obediência racional a uma lei superior. Obedecer não significa submeter-se sem julgamento. Significa compreender uma estrutura funcional e agir dentro dela de forma voluntária,
consciente e disciplinada. A obediência nascida do medo é instável. A obediência nascida do desejo de aprovação é superficial. Somente a obediência nascida do reconhecimento racional de uma ordem superior pode perdurar sem desvios. Essa obediência não busca recompensa, não espera conforto, não necessita de sinais. Executa porque compreendeu, age porque decidiu e persiste porque ordenou a sua vida segundo princípios que não estão sujeitos a flutuações emocionais. A ação correta, então, é aquela que expressa sem distorção a direção interna do pensamento alinhado com a lei. Não é a ação que agrada aos outros, nem aquela que produz aplausos imediatos, nem aquela que se justifica pela emoção do momento. É a ação que responde a uma causa superior, executada com precisão, sem atraso e sem drama. Cada vez que um homem atua assim, está a rezar com o corpo, com o seu tempo, com a sua vontade. Não precisa pronunciar uma palavra, porque transformou o seu dia em oração. Transformou a sua agenda em altar. Preservou os seus atos como manifestação ordenada de uma inteligência que já não está fora dele, mas dentro. Esta abordagem desmonta uma crença amplamente difundida, mas profundamente limitadora, a de que o mundo espiritual se manifesta invisivelmente, enquanto o mundo material é regido por regras diferentes. Na verdade, o espírito expressa-se através da forma, e forma é a ação. Uma decisão clara e executada com precisão é mais poderosa do que 1000 orações temerosas. Um dia de trabalho ordenado e intencional é uma oferenda superior a horas de ritual sem consequência prática. Não porque a ação seja superior à contemplação, mas porque a ação é a sua validação. O que não é executado não é acreditado. O que não é feito não é compreendido. É, portanto, necessário que o leitor abandone todas as formas de dualidade entre espiritual e material, entre interno e externo, entre oração e ação. Porque no homem que atua como canal de poder, essa divisão não existe. O seu pensamento está no ato, a sua vontade está no movimento, a sua fé está na execução, e a sua obediência não depende dos estados do espírito, mas da estrutura mental. Este tipo de homem não precisa de motivação. Instalou um sistema de orientação interno que opera com precisão, independente dos estímulos externos. E esse sistema transforma cada um dos seus atos em expressão viva do seu propósito. É necessário deixar claro: não há oração superior a uma vida ordenada por um propósito superior. Não há súplica mais pura do que a execução diária realizada com fidelidade, disciplina e precisão. Não há espiritualidade mais profunda do que aquela que se manifesta em resultados concretos alcançados através da obediência racional aos princípios universais. O homem que compreende isto deixa de dividir a sua vida em momentos sagrados e profanos. O seu dia inteiro torna-se um campo para a expressão divina, e cada decisão é avaliada por um único critério. Expressa ou contradiz o poder que afirma servir. Portanto, quem deseja ser um canal desse poder deve estruturar a sua vida de modo a não deixar espaço para contradições. Não deve permitir atos que sabotem a sua direção. Não deve executar movimentos que neguem o seu propósito. Não deve justificar decisões que enfraqueçam a sua estrutura, porque cada ato conta, cada movimento constrói ou destrói. Cada ação é uma declaração. E se essas declarações não forem congruentes com o seu pensamento e fé, então não há canal, apenas desejo. E desejo sem estrutura não transforma. Exercício prático número 6. Registro de atos congruentes. Uma semana a atuar como canal de poder. Objetivo: praticar vigilância operacional sobre a congruência diária entre pensamento, propósito e ação. Transformar cada dia num exercício deliberado de obediência racional à orientação interna e medir a sua execução. Duração: 7 dias consecutivos. Materiais: um caderno ou formulário impresso com 3 colunas. 1. Declaração de propósito diário. Todas as manhãs, antes de iniciar as atividades, escreva no caderno uma frase que defina o seu propósito operativo para o dia. Exemplo: hoje atuo com precisão e firmeza em tudo o que contribui para o meu projeto. A frase deve ser específica, racional e acionável. 2. Registro de atos congruentes. Ao longo do dia, registre cada ação que esteja alinhada com esse propósito. Não omita detalhes, chamadas realizadas, decisões tomadas, prazos cumpridos, distrações evitadas, tarefas concluídas. Cada uma é expressão de poder aplicado. 3. Observação de contradições. No final do dia, anote 3 tipos de atos ou decisões que contradisseram ou enfraqueceram o seu propósito. Identifique-os com precisão, sem desculpas ou drama. Exemplo: adiei uma tarefa importante para rever correspondência desnecessária.
4. Avaliação diária da congruência. Atribua uma pontuação de 1 a 10 refletindo o grau de congruência entre o propósito declarado e a execução efetiva. Não se julgue pela intenção, mas pelo resultado. A pontuação deve refletir o nível real de canalização, não o estado emocional. 5. Revisão semanal dos padrões de comportamento. No final do 7º dia, reveja as suas notas e responda: A. Que tipos de ações estiveram consistentemente alinhadas com o seu propósito? B. Que hábitos continuam a causar contradição? C. Qual dia apresentou o maior nível de canalização e o que permitiu isso? D. Qual dia apresentou mais contradição e qual a sua causa? Este exercício tem um objetivo: eliminar a ilusão de que se pode viver como canal de poder sem medir cada ato. Transformar corpo, mente e vontade em instrumentos de obediência prática. Estabelecer a ação correta como forma diária de oração viva. Pratique-o rigorosamente. Não se engane. Não negocie com as suas contradições. Porque o poder que afirma servir só se manifesta onde a ação, por mínima que seja, está alinhada com a lei. Capítulo 13. Domínio interior como dever moral do homem perante a sua fonte criativa. Todo poder real, todo sucesso duradouro, toda obra que se mantém sobre bases firmes repousa num princípio inegociável: o domínio interior. Este não é um ideal filosófico, nem uma virtude opcional, nem uma categoria intelectual. É uma condição moral inevitável, porque o homem que não consegue dominar-se não pode cumprir o seu papel essencial como extensão consciente da inteligência superior. E, quando esta ligação funcional se rompe, por inércia, fraqueza ou distração, o homem perde não apenas o seu valor, mas também a sua dignidade. Domínio interior não significa repressão. Não significa negar desejos nem suprimir emoções. Acima de tudo, significa hierarquia. Significa que a mente governa o corpo, a vontade dirige o desejo, e o propósito domina o impulso. Sem essa hierarquia, o ser humano reduz a um organismo reativo, dominado pelo ambiente, pelos hábitos e por emoções voláteis. Mas quando essa hierarquia é restaurada e mantida, o homem torna-se um centro de gravidade. O seu pensamento estrutura, a sua presença ordena, a sua vontade cria, e a sua vida expressa uma direção que não precisa de explicação porque é evidente em cada ato. Este estado não é produto do acaso, do temperamento ou do privilégio. É o resultado do treino. Mais importante, a consequência de uma decisão ética, a decisão de obedecer à lei superior que governa o universo com precisão, ordem e coerência. O domínio interior começa quando o homem assume total responsabilidade pelos seus pensamentos, emoções, palavras e atos. Quando compreende que nenhum estímulo externo justifica a sua reação, nenhum evento fora dele determina a sua estrutura, e nada além da sua vontade tem o direito de governar a sua mente. Esta atitude não é heroica, é madura. A criança emocional espera que o ambiente apoie, compreenda e se adapte ao seu estado. O adulto, pelo contrário, estrutura o seu interior para ser causa, não efeito. Decide como pensar, como reagir, como atuar, mesmo em condições adversas. E essa decisão, repetida, sustentada e fortalecida, torna-se domínio, não como demonstração ocasional de força, mas como estado estável sobre si mesmo. O domínio interior não elimina dificuldades, atravessa-as. Não impede emoções, ordena-as. Não nega impulsos, dirige-os. Esta é a diferença entre controle superficial e governação profunda. O primeiro mantém-se apenas enquanto não há pressão. O segundo ativa-se precisamente sob pressão. O verdadeiro domínio manifesta-se quando o ambiente empurra para o caos e o homem permanece na ordem. Quando a crítica o rodeia, e ele mantém o seu curso. Quando a tentação prepara armadilhas, e ele mantém o plano. Quando a dúvida o cerca, e ele recusa negociar com a sua fé. É nesses momentos que o universo reconhece um canal capaz de operar a sua lei, não pela teoria pregada, nem pela imagem projetada, mas pela estrutura mantida quando tudo ao redor desmorona. Porque nessa estrutura, nessa decisão persistente de obedecer à ordem superior mesmo em meio ao caos, o homem honra a sua fonte criativa, não com rituais, não com palavras, mas com atos. E esses atos são a prova moral da sua maturidade espiritual. É necessário compreender: este domínio não é perfeito. Haverá retrocessos, erros, desvios. Mas cada um deve ser corrigido com responsabilidade, não com culpa. O homem que se domina não pune, corrige. Não justifica, ajusta. Não lamenta,
Estrutura. Porque sua vida não é uma série de emoções, mas uma arquitetura em construção. E cada pedra mal colocada deve ser reposicionada, não por estética, mas por função. Porque uma estrutura não corrigida a tempo desmorona e um propósito não executado com disciplina desvanece. Em última análise, o domínio interior é a mais alta expressão de respeito pela fonte que o criou. Porque só um ser estruturado pode canalizar estrutura. Só um ser que se governa pode governar circunstâncias. E só um ser que não está dividido internamente pode manifestar um poder que, por natureza, não admite contradição. O universo opera por leis, e o homem que deseja operar com ele deve tornar-se uma lei em si mesmo. Portanto, se o leitor compreendeu os ensinamentos contidos neste livro, não pode mais delegar o seu destino a condições externas. Não pode mais justificar as suas hesitações por motivos emocionais. Não pode mais adiar a construção do seu domínio sob a desculpa de estar em processo. Deve assumir a sua função como canal de poder. E essa função exige domínio. Exige obediência à ordem. Exige congruência entre o que pensa, o que diz e o que executa, não como esforço ocasional, mas como modo de vida. Porque o homem que decidiu atuar como se Deus residisse nele renunciou para sempre à desordem, às desculpas e à mediocridade, não porque busca superioridade, mas porque reconheceu a sua responsabilidade. E essa responsabilidade não é opcional, é moral. Porque a fonte que o criou não pede adoração, pede manifestação. E a manifestação só é possível quando o canal está limpo, o sistema ordenado, e a vontade executa com precisão. Isso é domínio. E esse domínio é a forma mais elevada de fé aplicada.